Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja a inundar o teu coração. Eu quero refletir com você nesse momento tão sublime, tão especial, nesse momento valioso. Este é o momento do nosso encontro com o nosso Criador. E o tema desse encontro é Contando as Estrelas. Certa feita, em tantos séculos passados, o Senhor falou para um dos seus servos contar as estrelas do céu. E ao contar aquelas estrelas, Deus diria para ele que ele seria pai de uma grande nação, muito mais do que aquelas estrelas. É incrível, né? Contar as estrelas. Você consegue contar as estrelas? É claro que é impossível contar as estrelas, mas pela fé, obediente à voz do Senhor, tudo torna-se possível. Essa é uma verdade. E o Senhor, Ele contempla cada um de nós. Ele tem a direção das nossas vidas. E nós somos direcionados a pensar segundo a vontade de Deus, quando nós passamos a contar as estrelas, quando nós aprendemos a contar as estrelas. E na verdade nós não conseguimos, mas pela fé nós colocamos no nosso coração que é possível. Aquele servo do Senhor já tinha uma idade avançada, a sua esposa também já estava com a idade muito avançada, não tinha a condição de procriar, não tinha condição de ter mais um bebê, mas aconteceu, porque creram, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que cremos. Então o ponto de partida para a nossa vida é a fé. A fé estava ali, alicerçada no coração daquele homem. E ele estava focado em Deus. Hoje nós podemos refletir que às vezes precisamos sair do meio da nossa incredulidade e trocar a nossa razão pela fé. Só o Senhor nosso Deus pode contar o número das estrelas, né? Ele dá até nomes para cada estrela. Só Ele pode fazer isso. Mas a nossa capacidade de enxergar o sobrenatural vai além da nossa imaginação quando nós vivemos por fé. Na vida, nós alternamos os bons e os maus momentos. E são esses momentos que nos conduzem a viver por fé. Por isso, quando nós passamos a refletir sobre os relatos da Escritura Sagrada, de tantos homens e mulheres que viveram pela fé, nós precisamos entender que hoje, no século 21, nós precisamos absorver essa ideia de vivermos não de uma forma religiosa, não vivermos religiosamente, mas vivermos numa condição de entendermos que somos próximos do nosso Criador, na condição de entendermos que somos dependentes do nosso Criador, na condição de entendermos que tudo vem dele e tudo é para ele. As coisas criadas foram criadas por ele, e isso nos chama a razão da nossa existência. As coisas que existem fazem parte daquilo que Deus programou, daquilo que Deus projetou. E nós somos um projeto de Deus. Nós fomos criados para viver a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para viver dando glória a Deus, glorificando a Ele, louvando a Ele. Por isso, há um motivo especial para vivermos a nossa fé. Por isso eu quero te chamar a atenção nesse momento. Como está a tua vida? Como você está vivendo? Se provavelmente você está vivendo pela fé, você está vivendo sendo conduzido por Deus
sendo direcionado por Deus. E é assim que devemos viver. Ele é o único que pode nos ajudar quando o mundo inteiro não pode. Ele é a única saída. Ele é o primeiro a quem devemos procurar. Porque tudo depende dele. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, ao vivermos pela fé, ao vivermos sendo conduzidos por fé, nós podemos contar as estrelas. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus misericordioso. Ó Senhor, nós te rogamos, nos ajuda a caminhar contando as estrelas. Nessa jornada que para nós, Senhor, é tão difícil às vezes, mas quando Tu estás ao nosso lado, nós podemos contar as estrelas. Portanto, nos ajuda nesse desafio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Senhor vos abençoe.